Eu sou o Gabriel Barino e esse é o meu seminário falando sobre o motor de passo. Quando precisamos que algo seja posicionado muito precisamente, por exemplo, as fresadoras que fazem movimentos muito precisos em algumas situações, para isso nós utilizamos um motor de passo. Criado quando a indústria precisava de movimentos precisos, o motor de passo ele foi uma solução muito inteligente. Um motor que é capaz de dividir uma volta em x passos, ou seja, se o motor de passo tiver 200 passos, eu posso controlar o eixo dele em 200 posições diferentes para que ele dê uma volta. Aqui nós temos um exemplo do motor de passo na direita e na esquerda, meio que um design, como é que eu posso dizer? Uma esquematização do motor de passo. Aqui no centro, esse norte-sul seria o ímã, que se localiza no eixo do motor, e essas coisas em volta são as bobinas, que aqui nós vamos esquematizar um motor de 4 passos. Aqui basicamente temos um modelo de um motor de passo, a qual contém 4 passos. Isso aqui no centro é um ímã, que é o eixo do motor de passo. Essas coisas ao redor são as bobinas, cada uma sendo um passo. Vale ressaltar que a ligação elétrica de cada bobina ela é sozinha, tipo assim, cada ligação é única. Por isso que quando a gente vê um motor de passo, eles possuem muitos fios, porque cada bobina é alimentada separadamente. E aqui vamos explicar alguns jeitos de fazer a ligação de um motor de passo. Se nós energizarmos essa bobina com uma carga negativa, com uma carga sul, ela atrairá o polo norte do ímã, que está no eixo, fazendo assim com que tenhamos uma posição. Se nós alimentarmos essa bobina negativamente, ela atrairá o polo norte, fazendo com que tenhamos mais uma posição no motor. E assim sucessivamente. Quando alimentarmos essa, ela irá atrair agora o polo norte para cá, fazendo com que tenhamos uma terceira posição. E, por último, quando alimentamos essa parte aqui, ela vai atrair o eixo para cá, fazendo com que tenhamos mais uma posição. Por isso que é um motor de passo com 4 passos, porque ele dá para a gente 4 posições onde podemos setar o eixo. Outra maneira de ligarmos o motor de passo é de uma forma que a gente ligue ele para que ele tenha mais torque. Como é que nós fazemos isso? Em vez de nós energizarmos essas bobinas separadamente, a gente energiza as duas. Dessa forma, quando nós energizamos a bobina dessa forte, o lado norte do ímã ele quer ser atraído para ambas posições, fazendo que assim ele fique no centro. Não seria o centro perfeito dessas duas bobinas, mas seria uma posição perto, e assim nós temos a primeira posição. E quando energizamos essas duas, o polo norte do ímã vai ser atraído dessa forma, como sucessivamente para as outras opções. Quando energizamos essas duas, ele se encontra dessa maneira, e quando energizamos dessas duas, nós encontramos dessa maneira. Dessa forma, a gente mantém os 4 passos, as 4 posições diferentes, só que a gente tem um torque a mais no motor. Outro método de fazer as ligações, que são os de micropasso, é um método que faz com que a gente dobre a quantidade de passos do motor. Como esse motor de exemplo é um motor de 4 passos, que contém 4 bobinas, agora nós teremos 8 posições graças a esse método. Como consiste? Eu alimento uma bobina, fazendo com que eu tenha uma posição. Só que, em vez de eu alimentar essa bobina para que eu tenha a segunda posição, eu alimento a primeira e a segunda junto, fazendo com que o eixo fique entre elas e assim eu tenho uma segunda posição. Agora sim, eu irei ligar a segunda bobina para que eu tenha a terceira posição. E isso vai se repetir no caminho das outras duas bobinas. Em vez de eu ligar essa de princípio, eu ligo as duas juntas para que eu tenha uma nova posição e depois eu só ligo essa para que eu volte para a minha posição. Depois eu vou ligar essas duas em vez de só essa para que eu tenha mais uma posição
E por fim, eu ligo essa daqui para a posição horizontal. Agora, eu ligo essas duas para que eu tenha a última posição e a oitava. Então, se a gente for contar, eu tenho uma posição nesse eixo, a segunda entre eles, a terceira nessa bobina, a quarta entre essas duas bobinas, a quinta nessa bobina, a sexta entre essas duas bobinas, a sétima nessa bobina e a oitava entre essas duas bobinas. Se a gente quisesse ter mais passos, a gente teria que utilizar drivers de micropassos, que utilizam de técnicas de PWM e chopper, que consiste a gente controlar o campo de cada bobina através de modulação para que a gente tivesse posições específicas. Por exemplo, nessa situação, a gente poderia falar que eu estou energizando as duas com 50%. Então, por isso que fica aqui no 100. Se eu quisesse ter mais uma posição entre essas duas bobinas, através da modulação, eu poderia aplicar aqui 60% e aqui 40%. Então, aqui ficaria um pouco mais puxado para o lado, porque o campo de cada uma delas é diferente. Então, se a gente quisesse trazer mais passos, a gente teria que usar micropassos, como já citado, para fazer a modulação do campo magnético em cada bobina. Como já citado, aqui está alguns outros métodos para que a gente acrescente mais passos em um motor de passo sem que a gente altere a quantidade de bobinas entre eles. Está aqui, que é o driver de micropasso, que consiste na modulação, e alguma dessas características dessas técnicas de modulação, que é a PWM e a Chopper. Eu tentei pesquisar um pouco sobre a Chopper, mas eu não achei muitas informações concretas, então para eu não falar algo errado, eu decidi trazer só mais a PWM. E o que é essa tecnologia da PWM? Em português, modulação por largura de pulso de um sinal ou em fontes de alimentação envolve a modulação de sua razão cíclica para transformar qualquer informação sobre um canal de comunicação ou controlar o valor da alimentação entregue à carga. Aqui estão algumas referências que eu peguei para fazer do trabalho e é isso.